Olá, nação da pecuária. Você já parou para pensar por que tanta gente que planta milho ou faz silagem ainda assim vê o leite sumir do tanque quando chega a seca? Porque mesmo com genética boa no rebanho, a produção desaba e o custo da ração explode. Tem algo que está faltando no meio disso tudo. E pode apostar, não é só capim ou milho, e sim previsibilidade. Estamos falando de uma forrageira que resiste quando todo o restante some. Neste vídeo vamos mostrar uma solução que já mudou a realidade de milhares de produtores em regiões secas do nosso país e pode mudar a sua também. Uma planta que cresce onde o pasto morre, que continua verde quando falta água e que coloca comida no coxo, mesmo com céu limpo por meses. Estamos falando da palma forrageira, mas não da velha e maltratada palma plantada de qualquer jeito. Vamos falar das variedades mais indicadas, no lugar correto, no mês correto, com produtividade de verdade, tanto em sequeiro quanto irrigada. Se o seu objetivo é produzir mais leite, gastando menos com ração, mesmo durante a seca, ou se o seu sonho é manter o sustento de sua família com leite de vaca ou de cabra, sem depender da compra constante de insumos ou ajuda de fora, esse vídeo é para isso. Este é o primeiro episódio da nossa nova série sobre palma forrageira, onde vamos mostrar passo a passo como transformar essa planta em um dos pilares mais sólidos do seu planejamento forrageiro, com dados, técnica e tudo de forma simples, clara e aplicável. Hoje começamos do início. Você vai entender por que a palma é tão eficiente na produção de matéria seca, mesmo em condições extremas. Você vai ver quais regiões do Brasil realmente oferecem baixo risco para o plantio. E porque sim, existe uma época certa para plantar em cada localidade, seja no Espírito Santo, no norte de Minas, na Paraíba ou na Bahia. E também vamos mostrar quais variedades escolher, porque nem toda palma é igual. Se você já cansou de ver a conta não fechar, de depender de ração cara, esta série é para você. A palma pode não resolver tudo sozinha, mas pode ser o ponto de equilíbrio entre custo e produção. E pode ser a diferença entre sobreviver ou colher resultado, mesmo durante os meses mais difíceis. Então fique até o final, porque esse vídeo abre uma nova jornada, uma jornada de conhecimento, de autonomia e de resultado. Vamos juntos descobrir como tirar o máximo dessa planta que, para quem conhece de verdade, vale mais do que uma tonelada de ração. Mas antes de continuarmos, peço para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outros produtores que precisam desta solução. Você também pode tornar-se membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos que vão te ajudar a melhorar sua produção pecuária e aumentar a lucratividade. Agora eu tenho um convite para o público da caprinocultura leiteira. Inscreva-se para a Jornada Caprina e aprenda como viver do leite de cabra no campo. O link está na descrição. Agora vamos ao nosso tema. Não é de hoje que buscamos alternativas viáveis para sustentar a pecuária em regiões desafiadoras. A escassez de água, o clima imprevisível e a dificuldade em manter a produção forrageira ao longo do ano são problemas enfrentados por milhares de produtores no Brasil. Frente a esse cenário, é impossível ignorar o papel estratégico que a palma forrageira vem desempenhando em nosso território, não apenas no semiárido nordestino, mas em outras regiões do país que enfrentam problemas semelhantes. Estamos diante de uma planta que, mesmo sob condições adversas, oferece segurança alimentar para o rebanho, permitindo ao produtor atravessar longos períodos de estiagem, sem depender de insumos caros, volumosos perecíveis ou soluções emergenciais. Mas para que essa cultura cumpra seu papel com eficácia, é essencial compreender duas bases fundamentais. Primeiro, sua importância real dentro dos sistemas produtivos. Segundo, o zoneamento agroclimático, que define com precisão onde, quando e como plantar para ter sucesso. A palma forrageira pertence à família das cactáceas. Sendo nativa das Américas, se difundiu amplamente em regiões áridas, por sua capacidade extraordinária de sobreviver e produzir sob déficit hídrico severo. Seu metabolismo do tipo CAM, ou seja, um sistema fotossintético adaptado para
abrir os estômatos da folha à noite e evitar perdas excessivas de água. A torna extremamente eficiente no uso da água. Isso significa que mesmo com chuvas escassas e irregulares, a planta continua acumulando biomassa e se mantendo verde, enquanto outras culturas perecem. Hoje, as variedades mais plantadas no Brasil são a palma miúda, da espécie Nopalea cochenillifera, a variedade orelha de elefante mexicana. E aqui temos duas espécies, a Opuntia ficus indica e a Opuntia stricta, além da Ipa sertânea, que também é uma variedade de Nopalea cochenillifera, que é parecida com a palma miúda. A palma miúda, também chamada de palma doce, tem teor um pouco mais elevado de matéria seca, boa digestibilidade e aceitação excelente pelos animais, além de ser moderadamente tolerante à cochonilha do carmim. A orelha de elefante mexicana, especialmente a Opuntia stricta, também conhecida como palma gigante, se destaca pela alta produção de biomassa por hectare, sendo muito utilizada em cultivos mais tecnificados e se sai muito bem em plantios de sequeiro, além de ser mais resistente à cochonilha do que a Opuntia ficus indica, que por sua vez responde melhor em plantios irrigados. Já a Ipa sertânea, desenvolvida pelo Instituto Agronômico de Pernambuco, combina boa produção de matéria seca, com maior resistência ao ataque da cochonilha, sendo indicado especialmente para plantios de sequeiro no semiárido. A escolha da variedade deve levar em conta o clima local, o tipo de solo, a resistência às pragas e o objetivo de uso na alimentação do rebanho. A palma forrageira se destaca, antes de tudo, pela produtividade elevada de matéria seca, tanto em plantios de sequeiro quanto irrigados. Mesmo em condições com chuvas escassas e mal distribuídas, é comum observarmos de 10 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano, enquanto em cultivos irrigados e bem manejados, esse número pode ultrapassar as 30 toneladas, posicionando a cultura entre as mais eficientes em ambientes de clima tão adverso quanto o semiárido. Aliado à sua rusticidade, esse desempenho impressionante tem feito da palma forrageira uma opção estratégica para a alimentação de bovinos, caprinos e ovinos há várias décadas. Em sua forma in natura, apresenta teores de matéria seca entre 10% e 15%, com digestibilidade que pode chegar a 65%, sendo muito rica em carboidratos solúveis, além de conter minerais essenciais e apresentar alto teor de umidade, que varia de 85% a 90%, característica que contribui significativamente para matar a sede dos animais durante a seca. Apesar de seus muitos méritos, trata-se de uma forrageira com baixos teores de proteína bruta e fibra efetiva, o que torna indispensável o uso de suplementos fibrosos e proteicos na dieta. Temas que vamos abordar em outro vídeo. Ainda assim, quando bem inserida no sistema alimentar, especialmente com raças de gado adaptadas ou cruzadas, a palma é plenamente capaz de sustentar produções satisfatórias de leite e ganhos de peso em sistemas produtivos de pequeno, de médio ou grande porte. A importância da palma vai além da nutrição. Em regiões onde a seca é cíclica e prolongada, ela representa uma alternativa perene, inclusive como fonte de água, de baixa manutenção, que pode ser colhida por vários anos consecutivos. Tanto em propriedades familiares quanto empresariais, ela representa uma forma de reduzir custos com volumosos externos, cortar fretes e evitar perdas nutricionais por armazenamento inadequado de outros tipos de forragem. Só que plantar palma sem conhecer o clima é um risco que não se pode correr, mesmo sendo uma planta tão atrevida, porque em regiões ou épocas muito chuvosas ela apodrece, mas ainda assim ela também responde a uma oferta hídrica adequada. Então aí é que entra o segundo ponto central desta análise, o zoneamento agroclimático. Trata-se de uma ferramenta oficial e científica
que avalia as condições climáticas e de solo de cada região do país, com o objetivo de orientar o produtor sobre o melhor período de plantio, além dos locais com menor risco de perda da cultura. Com isso, se reduz o fracasso por falta de chuvas, calor excessivo ou solos inadequados. O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Política Agrícola, já publicou o zoneamento agrícola de risco climático da palma forrageira para estados e regiões que historicamente sofrem com a seca, como a Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, norte de Minas e norte do Espírito Santo. Esse modelo considera séries históricas de dados climáticos, analisando variáveis como temperatura média anual, chuva acumulada, evapotranspiração e capacidade de retenção de água dos solos. O que resulta disso é uma matriz de dados extremamente valiosa. Ela nos diz, com base em ciência, quais municípios são aptos ao cultivo, qual o melhor tipo de solo e quais são as janelas de plantio que minimizam riscos. Para efeito de zoneamento, locais com chuva abaixo de 350 mm ou acima de 1.200 mm não são recomendados. A temperatura média ideal gira entre 16,1 e 25,4 graus Celsius. Esses limites aparentemente estreitos permitem delimitar faixas específicas dentro dos estados brasileiros, onde o cultivo será bem sucedido sem depender de irrigação. Outro ponto importantíssimo é o solo. 3 tipos são considerados aptos para o plantio da palma. O primeiro tipo é o solo arenoso, com menor capacidade de retenção de água. O segundo tipo, de textura média. E o terceiro tipo, um solo argiloso, com alta retenção. A palma se adapta bem aos 3, desde que não haja limitações físicas severas, como profundidade inferior a 50 centímetros, ou presença excessiva de pedras. Nessas condições, a planta pode emitir novas raquetes, que são a parte servida aos animais. Essas raquetes crescem vigorosamente e mantêm produtividade por vários ciclos de colheita, com intervalos entre 12 e 24 meses. Na região norte do estado do Espírito Santo, o plantio é recomendado principalmente entre os meses de janeiro e maio, variando conforme o tipo de solo e município. Em Minas Gerais, especialmente nas regiões norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, o período mais indicado vai de dezembro a abril, aproveitando a estação chuvosa. Já nos estados do Nordeste, como Pernambuco, Bahia, Paraíba e Sergipe, o plantio deve ser feito entre o início das chuvas regionais e o final do primeiro trimestre, geralmente entre fevereiro e abril, conforme a localidade. Respeitar essas janelas é essencial para garantir o bom enraizamento das mudas, o acúmulo de água nos tecidos da planta e o estabelecimento vigoroso, reduzindo drasticamente o risco de perdas por seca ou falhas de pegamento. Isso permite que o produtor planeje com antecedência, evitando plantar em épocas de escassez hídrica iminente ou em meses de elevada evapotranspiração. Além disso, o zoneamento respeita as características das cultivares recomendadas, como a palma miúda, a orelha de elefante mexicana e a cultivar Ipa sertânea, todas com registro no RNC e adaptadas às condições climáticas do semiárido e regiões de transição. Aqui é essencial entender que o zoneamento não é uma recomendação genérica. Ele traz orientações baseadas em modelagem climática, considerando até mesmo a profundidade radicular e o comportamento fenológico da planta. Isso significa que cada fase da cultura, desde a fixação inicial até a maturidade, a planta é avaliada em termos de necessidade hídrica e resposta térmica. Portanto, plantar palma forrageira hoje exige muito mais que boa vontade e disposição. Exige leitura técnica, consulta ao zoneamento vigente e, acima de tudo, adaptação às condições locais. Felizmente, temos acesso gratuito a essas informações por meio do Ministério da Agricultura, instituições estaduais de assistência técnica e empresas públicas como a Embrapa. E é nossa responsabilidade como
profissionais de campo utilizar essas ferramentas para garantir maior eficiência produtiva, menor risco de perdas e mais segurança para a pecuária regional. Não se trata apenas de aumentar a produtividade, trata-se de produzir com inteligência, respeitando os limites de clima, solo e planta, porque ao final, quem respeita a natureza colhe estabilidade. E nesse caminho, a palma forrageira pode ser mais que uma planta, pode ser a diferença entre manter o rebanho ou perdê-lo, entre atravessar a seca ou sucumbir a ela, entre sobreviver ou prosperar. Por isso, quando falamos em palma forrageira, falamos de futuro. Um futuro que começa no solo certo, na época certa de plantio, com a variedade mais adequada, mas acima de tudo, um futuro construído com conhecimento. E é esse conhecimento que vamos seguir compartilhando por aqui, em cada vídeo, em cada conversa, porque a palma pode até ser resistente à seca, mas nenhum sistema produtivo resiste à falta de conhecimento. E informação nesse caso vale mais do que chuva, vale alimento, vale renda e vale vida no campo. Agora eu tenho um recado final para o público da bovinocultura de leite, especialmente aos que buscam por uma gestão técnica especializada para fazendas leiteiras e que querem crescer com sustentabilidade. Ter uma fazenda produtiva não significa ter uma fazenda lucrativa. Quando a gestão é mal estruturada, o esforço do produtor é desperdiçado. Nossa consultoria ajuda você a implementar um modelo de gestão eficiente, baseada em dados, controle e metas. Com isso, a produção aumenta, as perdas são reduzidas e o negócio se torna sustentável, tanto financeiramente quanto tecnicamente. Uma fazenda bem gerida dá lucro, mesmo em períodos de crise. Por isso, tenho um convite. Inscreva-se para o nosso evento exclusivo que ocorrerá em data secreta, apenas para os que se inscreverem. O intensivão mais leite, menos custos, mesmo na seca. O link está na descrição.